Meus irmãos, paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa última lição desse nosso terceiro trimestre, onde estamos estudando sobre a relevância da igreja, a importância da igreja para o cristão, a missão da igreja, a essência da igreja. Foram 13 lições onde estudamos a respeito dos fundamentos, da importância e do compromisso que que o cristão tem que ter com a palavra de Deus, vivendo uma vida ilibada, uma adoração sincera, um serviço autêntico no reino de Deus, segundo os preceitos, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Igreja é esta que está alicerçada no fundamento dos ensinamentos de Jesus, de seus apóstolos. Atos 2:42 diz que os irmãos da igreja primitiva eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, a igreja ela está alicerçada no fundamento, na pedra angular, firmada em Jesus Cristo. Fechando nossa última lição, falando sobre a esperança da igreja, do cristão, que é o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus vai voltar. Você crê? Você acredita? Ou não? Infelizmente, muitos já perderam essa esperança. Já perderam a fé. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, nossa 13ª lição, o título é a relevância e esperança da volta de Cristo para sua igreja. Jesus vem. Nosso texto áureo está na carta pastoral escrita por Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade aplicada, a esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso, ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Então, a esperança do cristão está em Jesus, na ressurreição de Jesus. O objetivo da nossa lição é reafirmar a promessa da vinda de Jesus, falar que todas as profecias terão cabal cumprimento, nenhuma delas deixará de se cumprir, alertar sobre o preparo da igreja para este glorioso evento que é o arrebatamento dela para se encontrar com o seu Senhor. Tá? Então, a nossa 13ª lição vai falar sobre a volta de Jesus e a bendita esperança de todo cristão. Pedro vai falar na sua primeira epístola a respeito da esperança do cristão. Olha o que Pedro diz, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, qual é a razão da minha esperança? Em quem eu tenho depositado a minha esperança? É na política? É na economia? São nos bens materiais? É neste mundo? É no conhecimento científico? Não. A esperança da igreja é em Jesus. É em Jesus. No Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 68, quando Jesus faz um discurso, né, aos seus discípulos, aquela multidão de pessoas que estava seguindo Jesus, e o Senhor começa a falar sobre as responsabilidades que devemos ter, porque muitos estavam seguindo a Jesus simplesmente pelas benesses, pelos milagres que Jesus estava realizando, e não por quem ele era. Jesus começa a falar que ele era o pão da vida, importasse que ele morresse. Jesus vai com aquele discurso, e de repente começa a sair um, começa a sair outro, e fica só Jesus e os discípulos mais próximos. Aí Jesus faz a pergunta: e vocês também não vão embora? Não vão me deixar? Aí Pedro chega e diz: Senhor, para quem iremos? Por que iríamos te deixar? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Doa quem doer, aceite quem quiser. Esta é a verdade. Jesus é o caminho. Então a porta para o céu, ela não foi reformada, ela não foi ampliada, ela continua estreita. Jesus diz: muitos procuram e não acham, porque a porta continua estreita. Com essa ideia de evangelho light, de evangelho inclusivo, a porta continua estreita, continua sendo estreita, tá? Então, qual é a razão da minha esperança, ou em quem eu tenho depositado a minha esperança? A esperança do cristão é Jesus Cristo. Nosso texto bíblico de referência está aqui na carta escrita por Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11, 12, 13 e 14. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Tá? O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o fundamento da esperança, firmes nas promessas de Cristo, a ressurreição de Cristo e também a ascensão de Cristo. A igreja do Senhor, ela sabe que sua esperança está em Deus e que Deus, conforme vai falar o escritor aos Hebreus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, e a sua palavra não cai por terra. Então, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30, ele diz assim:
retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança. Esperança. Porque fiel é o que ou quem prometeu. Jesus prometeu que vem nos buscar. Jesus prometeu que vem nos buscar. E Jesus não mente. Entende? Então, antes da sua crucificação e morte, Jesus exortou, ou seja, incentivou, animou, encorajou e instruiu de forma pedagógica aos seus discípulos. João capítulo 14, versículo 1. Jesus disse, olha, não se entristeçam, não turbem vossos corações, creem em Deus, creem também em mim. Também nos deixou riquíssimas promessas, no versículo 3 aqui do capítulo 14 de João. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus sabia que os discípulos ficariam desorientados, tristes, turbados. No entanto, os confortou com essas palavras maravilhosas. O cenário, irmãos, o contexto era: Jesus se reuniu no cenáculo, Jesus já estava a caminho da cruz. Jesus se reúne com os discípulos no cenáculo, ele e os 12 apóstolos, celebra a ceia com os 12 apóstolos. Depois Judas sai para entregar Jesus. Aí Jesus, sentindo a agonia da morte, caminhando para o Calvário, mas Jesus está instruindo os apóstolos, os discípulos. Jesus é que estava caminhando para a cruz. Mesmo assim, ele tem forças, ânimo, disposição para dizer, olha, não turbe o vosso coração, não se entristeçam, creiam em Deus, creiam também em mim. E no capítulo 14, aqui, versículo 16 de João, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus está caminhando para a cruz, mas está confortando, está consolando, está animando, está incentivando os seus discípulos para que eles perseverem, porque eles em nenhum momento estariam sozinhos. Então Jesus afirmou ali a nossa adoção como filho, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, para vós de novo. Versículo 18 do capítulo 14 de João. Aí no versículo 6 ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, confia em mim, acredita em mim, tá? Então a ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã. Se Jesus não ressuscita, estaríamos perdidos, né? Então a ressurreição de Cristo é a base da toda a fé cristã e se tornou o marco principal nos evangelhos. O evangelho de Mateus, por exemplo, ele afirma, Mateus capítulo 20, versículo 19, afirma que ele, Jesus, seria entregue aos gentios para que dele, de Jesus, os gentios escarnecessem, zombassem, crucificassem, mas a afirmação gloriosa é que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. No capítulo 10 de João, Jesus diz, quando ele está discorrendo ali que ele é o bom pastor, ele diz, eu mesmo, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém me força, eu de mim mesmo, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus está dizendo, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 24, está dizendo, ao qual Deus ressuscitou
solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, não tinha como a morte reter Jesus, porque Jesus não tinha pecado. O pecado era nosso, não era de Jesus. Entende? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo está escrevendo ali aos irmãos de Coríntios, versículo 17, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa esperança. Mas na frente Paulo vai dizer: se Jesus não ressuscitasse, ou se esperamos em Jesus apenas nesta vida, nós seríamos os piores dos homens, as piores pessoas da face da terra. A nossa fé seria vã, tá? Na ressurreição, nos é dada a garantia que, assim como ele é, ou assim como ele ressuscitou, um dia também todos os salvos ressuscitarão e terão a vida eterna. João vai dizer no seu evangelho, né, que assim como ele é, na sua epístola, assim como ele é, um dia seremos, né? Então, em 1 Coríntios, novamente, capítulo 15, versículo 23, Paulo vai dizer que a ressurreição de Jesus é nossa esperança. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo é a primícia, o primeiro que ressuscitou. Como assim? Mas no Antigo Testamento não conta sobre a ressurreição da filha da viúva? Sim, mas esses ressuscitaram e voltaram a morrer. Jesus não voltou a morrer. Jesus não morre. Então Jesus foi crucificado, mas a morte não reteve Jesus. Jesus ressuscitou. Por isso, o apóstolo vai, inspirado pelo Espírito Santo aqui, vai dizer que Cristo é a primícia, o primeiro, porque Jesus não morreu mais. Assim seremos nós. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão. Tá? Em Corinto, novamente, aqui capítulo 15, versículo 12, né, alguns afirmavam que não existia ressurreição dos mortos. Logo, se não existisse ressurreição dos mortos, a causa de Cristo teria sido fracassado. É o que Paulo vai descrever aqui, escrevendo aos irmãos de Corinto. Tá? Então, a ressurreição de Jesus inicia uma história que chegará a seu alvo somente quando todos os poderes antedivinos estiverem vencidos. Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer que chegaremos à estatura de varão perfeitos. Quando? Quando Jesus nos levar para a glória. Tá? Então, a nossa esperança, a esperança da igreja, do cristão, é o céu. É em Jesus. É em aquele que pode nos levar para o céu. Por quê? Porque ele é a porta, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque nele está a vida. Em João, capítulo 13, versículo 18, Jesus conversando com Nicodemos, Jesus diz: ó, Nicodemos, quem não crê em mim, já está condenado. É Jesus que está condenando? Não. Mas se eu decido não crer em Jesus, eu estou me condenando. Não é Jesus que me condena. Porque eu decidi seguir outro caminho. E não existe um outro caminho que leve a Deus. É só Jesus. Entende? Então, a esperança do cristão está em Jesus. Fora de Jesus, não existe salvação. As Escrituras também deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpóreo ao céu. E Jesus preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento. Quando? Está lá em, por exemplo, João capítulo 7, versículo 33, Jesus diz assim, ó: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois
for para aquele que me enviou, ou seja, eu vou voltar para casa. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou preparar lugar. Em João, também no Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 12, 13 e 14, Jesus orando ao Pai, intercedendo por seus discípulos e por nós, Jesus diz: assim como eu não sou do mundo, ó Pai, assim como eu não sou do mundo, eu estou voltando para casa, eles também não são do mundo. Isso é extraordinário. Jesus está dizendo, orando ao Pai, dizendo: ó meu Pai, assim como eu não sou daqui, eles também não são daqui. Guarda-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A tua palavra é a verdade. Então, o próprio Jesus, ele orou por mim e por você. Então, não perca essa esperança, né? Então, Jesus subiu de forma visível, quando os discípulos se esforçavam para ter um último vislumbre dele, está lá em Atos, né? No início de Atos, para ter um último vislumbre dele, uma nuvem o encobriu, e os anjos, apareceram ali 2 anjos e reafirmaram, né? Atos capítulo 1, versículo 11. Os anjos disse, fala da promessa da volta de Jesus. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido nos céus, ele há de vir como para o céu vocês viram subir. Ou seja, os anjos dizem: por que estão olhando para cima, varões galileus? Por que vocês estão com os olhos assim? Esse mesmo Jesus que vocês acabaram de ver subir, ele virá, porque ele prometeu. Ele prometeu. E Jesus cumpre suas promessas. Então essa é a esperança do cristão. Essa é a certeza que temos, que Jesus vem nos buscar. O segundo tópico da nossa lição, a esperança do arrebatamento, promessa do arrebatamento, como será o arrebatamento e os resultados do arrebatamento. Então Jesus fez essa promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Então é uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática da vida cristã diária. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículo 13, está dizendo assim, ó: vigiai, fiquem atentos, fiquem espertos, fiquem alerta, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fiquem atentos. Jesus pode vir para mim, para você, como veio para tantos hoje, individualmente. É uma realidade. Quantos partiram para a eternidade hoje? Milhares. Mas essas pessoas sabiam que iriam morrer hoje? Não. É isso que Jesus vai dizer: vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Lucas capítulo 12 está falando daquele homem que tinha riquezas e mais riquezas e crescendo celeiros para colocar suas riquezas, seus grãos. E ele diz: tenho muitos celeiros, tenho muitas riquezas, vou aumentar em mais. Aí Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que é que tu tem preparado? Para quem será? Entende? Então Jesus vem buscar a sua igreja, a igreja vai ser arrebatada, mas todos os dias as pessoas morrem, partem. É por isso que Jesus está alertando aqui: vigiai, ficai atentos, ficai alertas. Nos remete novamente para a oração de Jesus. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, a qualquer momento, Jesus pode vir nos buscar, individualmente, ou o próprio arrebatamento da igreja. Ele prometeu voltar uma segunda vez para levar a sua igreja. E Jesus cumpre suas promessas.
Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, está dizendo: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, Jesus vem nos buscar, né? A noiva adornada pelo Espírito Santo subirá ao encontro de Cristo no arrebatamento, a noiva que é a igreja. Jesus vem buscar hoje. Imediatamente, aqueles que estão em Cristo serão arrebatados. O mundo não verá, nessa primeira vinda de Cristo, o mundo não verá, Jesus virá até as nuvens, o mundo não verá, a igreja será tirada. Por isso que a Bíblia vai dizer que não abrir e fechar de olhos, o mundo não verá, tá? Então, a noiva adornada pelo Espírito subirá ao encontro de Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou seja, aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão nesse intervalo tão ínfimo, né? Tão instantâneo. Aqueles que morreram, que já partiram, que já morreram com Cristo, ressuscitarão, e logo em seguida a igreja será arrebatada. E é não abrir e fechar de olho, nem piscar de olhos. Quão rápido será. Então seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Nesta primeira vinda de Cristo, o mundo não verá, tá? Aí encontraremos com Jesus nos ares e assim estaremos para sempre com ele. Paulo ensina isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, a segunda vinda de Cristo é a vitória cabal, final da igreja, né? Assim como as Escrituras, a Bíblia Sagrada afirma, a expectativa da vinda deve ser algo esperado, ansiado pela sua igreja, tá? Em Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse fecha, conclui dizendo: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Então Jesus vem. João fecha o Apocalipse, Jesus dizendo, vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele vem, entende? E como será o arrebatamento novamente? Em relação à volta do Senhor Jesus Cristo, a única unanimidade que há entre os teólogos, que há várias linhas de interpretação, mas há esta unanimidade. Ele vem. O arrebatamento acontecerá, tá? Em 1 Tessalonicenses, novamente, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Este acontecimento está prefigurado lá no Antigo Testamento, né? Por exemplo, ali, a gente vê isso lá na figura de Enoque. Enoque andou com Deus, está em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então, a gente já vê essa figura na antiga aliança, ou bem antes da lei, né? Esse ensino, o que aconteceu com Enoque. Deus tomou para si, e Enoque andou com Deus. Deus tomou para si. Paulo, escrevendo novamente aos cristãos de Tessalônica, capítulo 4, versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo nos instrui sobre este glorioso dia. Ele diz, porque o mesmo Senhor que subiu, ele descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre, sempre com
o Senhor Jesus Cristo, tá? Então teremos nossos corpos glorificados, assim como ele é, seremos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, porque convém que isto, que é corruptível, ou seja, esse nosso corpo, é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Entraremos para as mansões celestiais preparadas por Cristo desde a fundação do mundo. No Evangelho, ou na Epístola, ou em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está dizendo que nem morte, nem choro, nem dor não haverá mais. E Deus, olha que coisa extraordinária, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, porque as primeiras coisas se passaram. Assim como ele é, o veremos, seremos. 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Tá? Então, entender como será o arrebatamento da igreja, manter viva a nossa esperança, principalmente nos momentos difíceis que passamos, ao mesmo tempo serve de alerta para que estejamos vigilantes, esperando Cristo a qualquer momento, porque o arrebatamento será instantâneo, muito rápido. Por isso Jesus vai dizer novamente, lá em Mateus, né, capítulo, Jesus vai dizer lá em Mateus, vigiai, ficai alerta, porque não sabemos a hora nem o momento em que o Filho do Homem virá buscar a sua igreja. Vigiai, Mateus 25, versículo 13. Vigiai, ficai alerta, ficai atentos. Por quê? Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Há de vir, mas ele vem. Tá? Então a volta de Cristo ocorrerá durante duas fases. A primeira, que é o arrebatamento, está em Mateus capítulo 24, versículo 36, né? Será em segredo, o mundo não verá, só sentirá que as pessoas sumiram, mas o mundo não verá esse exato momento. Será muito rápido, muito instantâneo, né? Jesus vem para a sua igreja, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, antes da grande tribulação. Jesus tirou da igreja daqui e imediatamente inicia a última semana da profecia da 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 23 ao 27, a última semana da profecia de Daniel, Deus tratando com Israel, que é os 7 anos da grande tribulação. Tá? Então, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Tá? A igreja se encontrará com Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Só os santos, aqueles que estão preparados, verão, né? A segunda vinda, a segunda volta de Cristo, essa última será em duas ocasiões, essa aqui será o arrebatamento, e depois, quando Jesus voltará publicamente, agora com a sua igreja. Aí é onde a Bíblia vai dizer que todo olho verá, né? Será depois da grande tribulação, depois desses últimos 7 anos. Tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, Cristo vem com a igreja, Judas capítulo 14 também falando, depois desta grande tribulação, Mateus capítulo 27, versículo 29 a 30, Jesus falando sobre esse período, né? Onde Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Zacarias, no Antigo Testamento, também falando sobre isso, Zacarias capítulo 14, onde Zacarias diz que aquele que os transpassaram o verão, né? Zacarias capítulo 14, versículo 4,
e todo olho verá. Então, no primeiro momento, quando Jesus vir buscar a sua igreja, o mundo não verá. A igreja se encontrará com Jesus nos ares. Inicia imediatamente a grande tribulação, há 7 anos, que é Deus tratando com Israel, né? A última semana, a 70ª semana da profecia de Daniel. E depois desses 7 anos, aí é que a Bíblia fala que todo olho verá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todo olho o verá, porque Jesus virá com a sua igreja e Jesus pisará no Monte das Oliveiras. E aí nos remete a Atos capítulo 1, versículo 11, quando aqueles anjos disseram para os discípulos, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Então, no mesmo lugar que Jesus subiu, Jesus virá, tá? E o terceiro tópico da nossa lição, para a gente finalizar, a recompensa da esperança, gozo e alegria na vida presente, reinar com Cristo e também a manifestação futura, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 20 diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No mundo passamos por problemas, por tribulação, por tantas coisas, todos os dias. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais sejam arrebatados, ou seja, ainda que o mundo esteja este caos que a gente está vivendo aí hoje. E nós estamos vendo. Eu me alegrarei no Senhor. Deus tem o controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente. Deus sabe de tudo, Deus está em todos os lugares, Deus conhece tudo e Deus tem todo o poder. Então, o mundo está este caos, mas Deus não perdeu o sentido, Deus não perdeu o controle de nada. As suas palavras se cumprirão. Então, no mundo passareis por problemas. Jesus vai dizer isso, né? Mas ele diz, tem bom ânimo. E ele prometeu que vem nos buscar, tá? Então, o princípio da esperança, da nossa esperança, se estende até a eternidade. Nós já vivemos essa esperança hoje. Nós esperamos Jesus, mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos desta vida. Passamos por problemas. Salmo 146, verso 5, o salmista diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então podemos nos exercer a paciência e suportar aflições com a firme certeza de que um dia vamos descansar de todas essas coisas. Não perca a fé, não perca a esperança. Jesus não te deixou, Jesus não te abandonou. Ele nos instruiu sobre isso. Vocês vão passar por aflições aqui. Mas eu não deixarei vocês só. Então Jesus está contemplando a tua dor, a tua aflição. Jesus passou, Jesus viveu isto, tá? Então, Lucas, em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 a 26, e Jeremias escrevendo ali inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Esperança, bom é ter esperança. Jerusalém tinha sido destruída, o povo tinha sido levado para o cativeiro babilônico, mas Jeremias está dizendo, ó, bom é ter esperança. Esperança em quem? Em Deus. E Deus não perde guerra. Deus não perde batalha. Deus é Deus. E Deus escolheu me amar, te amar. Não foi nós que escolhemos Jesus. Não foi nós que escolhemos Deus. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que veio até nós.
Então, a nossa esperança está em Jesus. Jesus vem nos buscar, tá? Então, aviva a tua esperança em Cristo. A redenção consumada por Jesus Cristo fez com que os que estão em Cristo sejam designados, entre outros termos, como o próprio Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, como sacerdócio real, geração eleita, povo santo, povo adquirido. É eu e você, somos nós. Nós somos a família do Senhor, né? Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 5, versículo 10, 24, está falando, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então somos participantes da realeza de Cristo. É aquilo que João vai dizer na sua primeira epístola, né? 3:2. Assim como ele é, o veremos. Assim como ele é, o veremos. Então, nós somos participantes das bênçãos do Senhor. Jesus vem nos buscar, tá? Então, assim como ele é, o veremos. Então, ao mesmo tempo que o nascido de novo já expressa no seu dia a dia uma conduta coerente, deve ser assim, né? Nossa vida cristã, com o fato de viver em novidade de vida, não é da maneira que vivíamos antes, sendo transformados diariamente, constantemente, né? Progressivamente, né? Também vivemos na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vinda de Jesus, da nova vida que já começou, ou seja, o reino de Deus já está entre nós. Quando Jesus nos buscar, este corpo será transformado de corruptível em incorruptível. Tá? Então, estamos vivendo o reino de Deus. Passamos por problemas ainda, sofremos, adoecemos, morremos. Sim, mas estamos caminhando para casa. Pedro vai dizer na sua epístola que somos forasteiros aqui, somos peregrinos. Jesus, novamente, em João capítulo 17, versículo 13 e 14, estão no mundo, Pai, mas eles não são do mundo. Então estamos caminhando para casa, então não perca essa esperança. Estamos voltando para casa, para o paraíso, para o nosso lar que foi perdido por Adão. Jesus nos comprou, nos libertou e nos disse, olha, agora vocês podem voltar para casa. Eu sou o caminho. Vocês podem não querer, porque antes vocês não tinham opção. Agora vocês têm a opção de voltar para casa. Então, a nossa esperança está na vitória, na ressurreição de Jesus. E se Jesus não ressuscita, estaríamos perdidos. E estaríamos perdidos, tá? Então, a vida eterna começa agora e não somente após a morte. Por isso, alguns dos benefícios e bênçãos divinas já são para os dias de hoje. Pois o reino de Deus já despontou na história da humanidade e será implantado plenamente com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que Jesus diz na oração modelo que ele ensinou aos discípulos. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Venha o teu reino, Pai nosso que está no céu. Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós, até nós, o teu reino. Jesus trouxe o reino de Deus até nós. Tá? Então, é o que João vai dizer na sua epístola, capítulo 3, versículo 2. Ainda não chegamos à estatura, ainda não somos como Cristo. Não temos este corpo glorificado, mas um dia teremos. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 13. Quando chegaremos à estatura de varão perfeito. Então a esperança do cristão é Jesus vem. Nossa esperança está em Jesus. Pedro novamente diz, para quem iremos, Senhor? João capítulo 6, versículo 68. Para quem iremos?
que só tu tem palavras de vida eterna. Tá? Então, as verdades do Evangelho fundamentam de forma segura e inabalável que Jesus Cristo é a base da esperança do cristão. Sem Jesus, a igreja não existiria. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus ilumine o teu caminho e que não perca a esperança. Jesus vem. Deus abençoe.